Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O tema dessa mensagem que Deus colocou para que eu venha ministrar é intimidade com Deus através da oração. Intimidade com Deus através... Vou falar mais uma vez. O tema dessa ministração é intimidade com Deus através da oração. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aleluia. Quem encontrou, vai ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. É bom que a gente vai exercitando. Levanta, senta, levanta, senta. Lá no céu vai ser assim, vai ter mão levantada dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabeis. Aleluia. Podeis sentar mais uma vez. Fala conosco nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Intimidade com Deus através da oração. Eu não posso pregar acerca de intimidade sem antes não relembrarmos o começo. Quando eu abro minha Bíblia no livro de Gênesis, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor sobrevoava sobre as faces das águas. Deus tem o poder de todas as coisas, sim ou não? Ele tem anjos 24 horas adorando santo, santo. Mas Deus, eu acredito que um dia Deus pensou na sua maravilhosa mente grandiosa e queria levantar um para ser como ele. E Deus, vamos falar a palavra de Deus no início. Ele começou a criar aqui essa terra onde nós estamos vivendo. Que ele disse: haja luz. Ele disse: haja separação entre a luz e as trevas. Depois aqui eram muitas águas, mandou haver a terra, mandou fazer a separação entre a água e a terra. Mas eu quero chegar no versículo 26, aonde o próprio Deus falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e dê eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aqui eu começo a ver a grandeza e a misericórdia de Deus e o amor de Deus para com o ser humano. Porque Deus tinha tudo. Tinha anjos para adorar a Ele 24 horas. Tudo está na mão dEle. Mas Ele quis criar um para ser semelhante a Ele. E esse um, olha para o teu lado aí, você vai ver Ele. Esse um é você, querido. Deus te fez para tu ser semelhante a Ele, para tu ser a imagem, a semelhança dEle. E quando eu vejo, Deus criou um homem chamado Adão. E Deus, por ser um ser sublime, um ser maravilhoso, e sempre olhar para nós com um olhar de querer nos agradecer, com um olhar de querer nos satisfazer. Deus gosta de ver o nosso coração feliz. Olhou para Adão um dia e viu Adão sozinho. Adão tinha tudo, tinha os animais para cuidar. Deus deu os animais para ele. Deus deu terra para que ele viesse plantar. Adão estava plantando, mas mesmo assim Adão estava triste. Deus olhou para Adão e falou: o que é isso? Imagino eu na minha mente. E Deus resolveu fazer uma mulher para Adão. Deus nunca quis ver nem eu e nem você triste, nem ninguém triste. E Deus nunca quer ver ninguém sozinho. Então Deus fez uma mulher chamada Eva. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Deus, a partir do momento que Ele fez Eva para Adão, Adão começou a se alegrar. Começou ali, eu creio, a colocar sorriso no rosto. E aí aconteceu que Deus visitava Adão 3 vezes ao dia. Diga glória a Deus. Adão e Deus e Adão tinham uma intimidade entre eles dois. Mas o que eu posso dizer a palavra, o que eu acho ruim é que sempre quando tem felicidade, sempre levanta um chamado Satanás para destruir a felicidade. E aí eu creio que todos sabem a história. A serpente se levantou no meio do Éden e ali conduziu Eva, e Eva conduziu Adão. E aconteceu que eles pecaram. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, automaticamente a intimidade foi rompida.
E aí a tristeza bate no coração do homem, no coração da mulher, quando ela se afasta da presença de Deus. E aqui eu dou um pause nessa história para falar um pouco sobre eu e sobre você. Eu não sei como você chegou aqui desde ontem. Não sei como está o teu coração, se está alegre, se você está 100% em Cristo Jesus, amém. Mas ontem, quando eu orava a Deus para trazer essa ministração, Deus fala que aqui tem muitos líderes que tinham um nível de intimidade com Deus, e por conta do pecado se distanciaram de Deus. E aqui no meio existem muitas mentes que estão sendo acusadas por Satanás, dizendo que a intimidade foi rompida. Mas eu venho como profeta em nome de Jesus dizer que o sangue do Cordeiro ainda tem autoridade. Dizer que o sangue do Cordeiro ainda tem autoridade para perdoar os pecados. E aí eu vejo, irmão, nessa história, que quando Adão pecou, juntamente com Eva, eles foram tirados do Éden. Foram passar a plantar os seus próprios frutos. Foram passar pela tremenda dificuldade. Porque quem se afasta de Deus passa por dificuldade. Imagine eu, imagine você. Quem está em Cristo passa por dificuldade. Imagine quem não está com Cristo. Porque a diferença, irmão, do crente para o ímpio é porque o crente, ele passa por dificuldade, mas ele passa de cabeça erguida, sabendo que tem um Deus que vai fazer ele passar. Mas o ímpio não, quando ele passa pela dificuldade, ele tem que baixar a cabeça, porque ele não tem ninguém para ajudar. E acontece que Eva gerou um filho chamado Abel e outro chamado Caim. E eu creio que eles crescendo, vendo a história do pai e da mãe que pecaram contra Deus. A Bíblia diz que um dia eles foram entregar os dízimos na presença do Senhor. Abel, trabalhador, ele era pastor de ovelhas. Caim trabalhava com frutos na terra, plantando. E a Bíblia diz que quando Abel entregou a sua oferta a Deus, Deus ali se alegrou. Mas quando Caim entregou a sua oferta a Deus, Deus o rejeitou. E aconteceu que Caim, naquele momento, foi até Abel e o matou. Amados, o que eu quero dizer para você é que o nosso nível de intimidade com Deus, ele tem que ser intenso. O que eu quero dizer para você é que quando um homem ele está afastado de Deus, quando o homem não tem quando o homem não tem conversa com Deus, quando o homem não tem diálogo com Deus, ele faz coisas sem pensar. Caim não aceitou naquele momento a repreensão de Deus, porque Caim não tinha uma intimidade com Deus. E aí naquele momento ele deixou-se revoltado e matou o seu irmão Abel. E aí continuou-se que Eva teve mais um filho chamado... Eva teve mais um filho. E esse filho casou-se com uma mulher e deu à luz a outro menino chamado Enos. E esse Enos, ele trouxe a restauração, porque esse Enos começou a clamar a presença de Deus de novo. O que eu quero trazer para você nessa noite, amados, é que desde o início Deus sempre quis ter uma intimidade com o homem. E desde o início o homem tem falhado com Deus. E o que eu quero falar para você é que hoje, para nós manter um nível de intimidade com Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo, precisamos conversar com Ele. E hoje nós colocamos 1001 desculpas para não termos diálogo com Deus. Colocamos até a desculpa crente. Que desculpa é essa, pastor? Aquela desculpa onde diz, irmão, vamos para a oração. Não, primeiro eu vou consolidar o irmão fulano de tal. E acaba que da hora da oração nem foi consolidar e nem foi para a oração. Essa é a desculpa crente. Ou então aquela desculpa onde vamos para a oração. Não, hoje não dá, porque eu marquei um discípulo, vem aqui na minha casa hoje, eu marquei com ele. Talvez nem tinha marcado ainda. Encontramos 1001 desculpas para não falarmos com Deus. E isso é uma das maiores barreiras que nós colocamos para Deus não nos abençoar, para Deus não nos tocar. Todos os grandes homens de Deus, Pedro, Tiago, João, Filipe, que andaram com Deus, mas após Deus subir aos céus, ainda continuaram esse mesmo nível de intimidade, buscando ao Senhor no monte. Se você ver no livro de Atos, no capítulo 10, apóstolo Pedro está em cima do monte, e de repente vem sobre ele, querido, uma visão de animais descendo do céu. E ali Deus fala, Pedro, mata e come. E Pedro diz, não, Senhor, não posso comer esse tipo de animais.
porque são impuros. E Deus falou: Pedro, tudo que eu toco se torna puro, mata e come. E aconteceu que Pedro, irmão, ali ouvindo a voz de Deus, Deus enviou ele até a casa de um homem chamado Cornélio. E ao chegar na casa desse homem, Pedro ali começou a pregar para esse homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que ali todos foram cheios do Espírito Santo. O que eu quero falar para você é que eu estou pregando não somente para pessoas comuns, mas eu estou pregando para pessoas líderes, para pessoas que vão ser encarregadas de levar o avivamento para o Brasil. Eu acho que não entenderam. Pessoas que vão ser encarregadas de levar o avivamento para o Brasil. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samarias e até os confins da terra. Querido, se nós não vivermos uma intimidade do sobrenatural, nós nunca vamos alcançar o melhor dessa terra. A visão do líder não pode ser somente a visão natural, tem que ver além. O que eu quero dizer para você é que você líder, se você quiser ter uma célula de excelência, tem que haver um tempo de oração. Se você líder, quer ver sua família restaurada, quer ver sua família em Cristo Jesus, tem que ter um momento de oração. Pedro só levou a salvação para a vida de Cornélio porque ele tinha saído da sua casa 5 horas da manhã e foi para o monte clamar e buscar a presença de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 5, onde diz: e de repente veio como o som de um vento vermente e impetuoso, encheu toda a casa onde ali estavam reunidos, e todos começaram a falar em outras línguas, línguas como repartidas de fogo. Isso é muito lindo e é tremendo. Mas eu não olhei ainda o que fala lá atrás, onde diz: e eles permaneceram firmes em oração, esperando o descer do Espírito Santo. É lindo ser cheio do Espírito Santo. O difícil é pagar o preço. O difícil é pagar o preço. O difícil é você parar e dizer: hoje eu não vou fazer a minha vontade, hoje vem o que vier, mas hoje eu quero é orar com o Senhor. Eu comecei esse ano de 2016 com um propósito. Lá na minha igreja tem oração segunda, quarta e sexta. Eu posso faltar na segunda, mas na quarta e na sexta eu não falto. Mas o propósito que eu fiz com Deus é que toda quarta-feira, 5 horas da manhã, eu estou orando e estou buscando a Deus. E esses dias eu estava na igreja orando e uma irmã se levantou lá no meio e disse: pastor, esse ano na tua vida vai ser diferente, porque Deus mandou te dizer que como tu começou diferente, agora tu vai andar na plenitude de Deus. Eu quero dizer para você: tudo que você fizer para o reino de Deus, Deus o te recompensará. Nós esperamos muito dos homens e às vezes esquecemos que só quem pode dar é Deus. Quando o pregador fulano de tal vai pregar, você vai para a igreja hoje. Mas quando diz hoje é oração, onde é você e Deus frente a frente, aí você bota 1001 desculpa. Lá na minha igreja tem algo que eu não sei se acontece na de vocês. Lá na igreja onde nós oramos, ninguém senta. E eu confesso a vocês que no começo eu questionava. Isso foi uma visão que o Bispo Eude teve. Ninguém senta, é a oração todinha levantada, é a oração todinha adorando e gritando a Deus. Eu confesso a vocês que no começo eu murmurei. Eu falei: Deus, tem vezes que eu chego aqui cansado e não tem lugar para me sentar. E um dia eu comecei a observar, tinha uns irmãozinhos que ajoelhavam para orar, e onde é fé que nós lá. Porque a oração te leva a você conhecer o coração de Deus, e o coração de Deus leva você a ser um intercedor, um intercessor por pessoas. Quem conhece o coração de Deus sabe o que é interceder por vidas. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e só assim serei meu discípulo. Se não der fruto, irmão, não tem como eu ser discípulo de Deus. Pastor, mas está difícil. Todos que eu conheço já foram para o encontro. É difícil mesmo, irmão. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas Jesus disse que aquele que o busca encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. Clama a mim e respondeste. Se nós não clamarmos, nós não vamos ouvir a voz de Deus, irmão. Talvez o segredo para você ganhar a sua família está lá na sua igreja, segunda, quarta e sexta, e você não tem ido buscar. O versículo que eu tenho ouvido esses dias
que está no livro de Mateus, que todos nós pregamos, líderes pregamos na nossa célula, e poucos nós não fazíamos, porque até o ano passado eu não fazia constantemente, que é entrar dentro do quarto, fechar a porta, em oculto buscar a Deus, em oculto Ele revelará a mim. Se você disser que está fazendo isso em todo o tempo, eu vou exaltar o nome de Deus mais e mais, porque você está fazendo a coisa certa, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe, amados, às vezes nós queremos tanto de Deus e tão pouco nós damos para Deus. Sabe, você líder como eu, nós entramos na nossa célula antes dos discípulos chegarem, nós começamos a clamar a Deus: Senhor, que hoje haja cura, que hoje haja revelação, que hoje, Pai, pessoas sejam libertas, Pai, que hoje se manifestar demônio eu vou expulsar no nome de Jesus. Nós fazemos umas e outras orações clamando a presença de Deus. Mas sabe qual é o interessante? É que antes da célula nós não se disponibilizamos a convidar ninguém. Aí como é que Deus vai te usar? Só convida pessoas, só tem envolvimento com pessoas pregando a palavra de Deus, aquele que tem uma oração constante, aquele que busca intimidade com o Pai, aquele que conhece o coração de Deus, porque o coração de Deus clama por vidas. Imagine se você, querido, frente a frente, como o dia Moisés esteve com ele, como nós vimos o irmão Amauri pregando aqui. Moisés tinha uma oração constantemente com Deus. Nós vimos aqui que Moisés passou 40 dias falando com Deus. Se ele não desceu em cima do monte, eu tenho certeza que não tinha outro alimento a não ser espiritual. Mas quando ele desceu de lá, ele desceu com a palavra de Deus. É tanto que ele disse: olha, quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser... Acabou que a outra parte que não quis seguir ele, meu irmão, morreu. Eu quero dizer para você, líder, eu quero dizer para você que tem esse sonho de construir uma liderança e pregar o Evangelho de Deus, ou você que ainda não é líder, que ainda é discípulo, você só vai conseguir alcançar o melhor dessa terra, você só vai conseguir ouvir o coração do Pai se houver uma vontade de orar. E uma das orações mais difíceis que tem para mim e para você fazer, sabe qual é? É a oração de arrependimento. Sabe como é que muitas vezes nós entramos na oração de arrependimento dizendo: Deus, me perdoa, se por acaso eu pequei com o Senhor em alguma coisa, me perdoa, meu Pai. Amém. Deus sabe tudo o que você fez, mas Ele precisa ouvir de você para que haja cura dentro de você. A oração do arrependimento é a oração mais difícil, porque a oração do arrependimento é a hora da batalha espiritual. É onde o inimigo usa os principados e potestades para paralisar. Porque se uma vez o crente, ele é perdoado, o crente é cheio do Espírito Santo. E se uma vez o crente é cheio do Espírito Santo, o lugar mais alto que o diabo está é debaixo dos meus pés. É debaixo dos meus pés. Sabe, amado, quando você vê um novo convertido, que ele se converteu ontem, por exemplo, ele chegou ontem do encontro. Se você conversa com ele hoje, irmão, toda a palavra dele é palavra de vida. Toda a palavra dele é dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Porque ele passou um tempo de oração com o Pai. E aquele que passa um tempo de oração com o Pai, ele é revestido da glória de Deus. Ele, verdadeiramente, ele expõe a imagem e a semelhança de Deus. A imagem é o semblante aquebrantado e amoroso. E a semelhança são as atitudes, que é de pregar a libertação àquele que está preso, é de pregar a cura àquele que está enfermo. E essa vontade só vai adentrar no nosso coração quando nós obtermos um tempo de intimidade com Deus. E eu quero responder para você aqui o porquê orar. Muitas são as razões que nos levam a orar. Muitas vezes é o desespero. Pense numa hora que nos leva a orar. Sim ou não, igreja? É quando estamos angustiados. Aí nós vamos, irmãos. E se for preciso, nós rasga as vestes, grita, clama, salta para receber o milagre.
A Bíblia diz, Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns para os outros e orai pelos outros para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só um deu glória a Deus por ser intercessor. A oração do justo vale muito pelos seus efeitos. É isso que esses dias eu tenho falado lá na igreja, que nós devemos se alegrar quando um se converte. Nós devemos se alegrar, querido, em pegar essa palavra que nós somos intercessor por outras vidas. Um dia desse eu estava fazendo uma oração, e sempre quando eu faço oração eu falo: Deus, eu oro até para aqueles que eu não conheço, Pai, que o Senhor possa guardar. E eu abri minha Bíblia no livro de João, no capítulo 15, está lá Jesus: Pai, cuida desses que estão aqui, que eu já arrebanhei, mas cuida também daqueles que eu ainda não consegui arrebanhar. Tem mesmo eu conhecer, mas eu estava orando uma oração que o próprio Jesus já tinha orado há tempos atrás. Eu quero dizer para você, quando você constitui uma oração com o Pai, você vai começar a fazer as coisas que o Pai fazia. No João capítulo 14, no versículo 16: na verdade vos digo que todo aquele que crê em mim fazerá as mesmas obras que eu faço, e ainda maior do que as minhas, e nisto é glorificado o meu Pai. Eu acho que você não entendeu. As obras de Jesus foi curar, as obras de Jesus foi restaurar a família, as obras de Jesus foi ressuscitar morto, mas a obra principal de Jesus foi libertar aquele que estava preso. Quando eu abro minha Bíblia no livro de Mateus, que eu vejo ali os fariseus levando até Jesus um homem numa maca, pois não podia andar. E quando chegou até Jesus, Jesus olhou para aquele homem, sabia que aquele homem precisava de uma cura, mas olhou para ele e disse: olha, o teu pecado está perdoado. Os fariseus olharam e disseram: como que pode um homem como nós dizer que está perdoado o pecado? Jesus se levanta e diz: olha, é mais fácil dizer o pecado está perdoado ou dizer levanta e anda. Os fariseus olharam e ele falou assim: olha, agora levanta, anda, pega o teu leito e vai para casa. Aquele homem se levantou e foi para casa. O que eu acho interessante, irmão, é que primeiramente Jesus não está preocupado em te curar. Primeiramente Jesus não está preocupado em te prosperar. Jesus está preocupado em te perdoar, porque sem o perdão nós não vamos alcançar a salvação de Deus. E só vamos alcançar o perdão de Deus, só vamos alcançar a plenitude, a graça de Deus, se houver oração. Eu construí uma frase ali embaixo, eu falei para o irmão, olha, a chave do coração de Deus é a oração. Só conhece o Espírito Santo aquele que tem oração. Só conhece a vontade do Pai aquele que ora. É como o Amauri falou, não adianta nós conhecermos somente o teórico, temos que conhecer a prática. Ler a Bíblia é o próprio Deus falando, mas ter oração com Deus é o próprio Deus nos direcionando a fazer a coisa certa. Quando eu estou fraco, quando eu estou cansado, eu lembro do que Jesus falou para Josué: Josué, tem bom ânimo, marcha, levanta e anda. Tem bom ânimo. Eu não sei como está a tua situação espiritual, mas eu sei que se você orar, Deus vai te responder. Eu sei que se você clamar, Deus vai te responder. Qual o significado de orar? Simplesmente falar com Deus, expondo a nossa gratidão, felicidade, adoração, necessidade, é buscando socorro quando necessário. Então a minha oração não deve somente de buscar socorro, mas deve ser também de agradecimento a Ele. Sabe quando você dá um elogio para o seu pai, é mais fácil para você conseguir uma recompensa dele depois. Dizer: ó pai, o senhor está mais bonito, parece que está até mais novo. Depois falar: pai, me dá R$10. Deus, tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Deus, me ajuda no crescimento da minha célula, porque eu quero ganhar vidas para o Senhor. Ele vai lá e te leva uma palavra rema, que é a palavra direta do coração de Deus.